Boa tarde, tudo bem com vocês? Irmão, hoje nós começamos uma nova campanha falando sobre o quê? Que onde está o Espírito do Senhor, ali há a liberdade, no nome do Senhor Jesus. E está escrito isso aonde, pastor? Lá no livro de 2 aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 17, ora, o Senhor é o Espírito. Aonde está o Espírito do Senhor? Aí há o que, irmãos? Liberdade. E é dessa liberdade que nós precisamos, no nome de quem? De Jesus. E falando de liberdade, só podemos ter se tivermos o quê? A luz. E aonde há luz, pastor, há liberdade? Sim. E aí a Bíblia deixa bem claro, lá no livro de Mateus 5,14, vamos lá, no nome do Senhor Jesus, Mateus 5,14, para a glória de Deus. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o que, irmãos? O monte. Você sabe que nós estamos vivendo o terceiro dia hoje, para termos 12 meses de bênção no nome de quem? De Jesus. Para nós termos 12 meses de bênção, nós precisamos ter a luz de quem? Principalmente de Deus. Porque se nós não tivermos a luz de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, como é que o Senhor ele vai brilhar? Por que, pastor, que o Senhor está falando isso? Porque o Senhor só pode brilhar se nós somos o quê? A luz. E aí no Mateus 15,14, deixai-os e são condutores de quê, irmãos? De cego. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão aonde? Na cova. Tem uma tradução que fala que cairão aonde? No abismo. Porque não tem como um cego guiar outro cego. Tem como um cego guiar outro cego? Porque eles vão estar o quê, pastor? Nas trevas. E o diabo ele faz a função dele perfeitamente. Ele rouba, ele mata, ele destrói. Ah, pastor, mas eu sou a luz do mundo. Então você tem que dar um bom testemunho para aqueles que estão de fora. Jesus ele mostra isso para nós aqui mesmo em Mateus capítulo 12, versículo 22, olha o que diz aqui: e trouxeram-lhe então um endemoniado, e o endemoniado era o quê? Cego e mudo. O endemoniado ele tinha duas coisas, ele era mudo e ele também era cego, ele não falava e não via. O demônio fazia ele ser mudo e cego, presta bem atenção. E de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e fazia o quê? E via. O que habitava em Jesus? O Espírito do Senhor. Pastor, o que habitava em Jesus? O Espírito de quem? Do Senhor. Por que o Espírito do Senhor habitava em Jesus? Aonde testifica isso? Livro, deixa marcado aqui, Atos dos Apóstolos 10:38. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Olha o que diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o que mais? E com virtude, o qual andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos de quem? Do diabo. Porque Deus era com quem? Com ele. Então você vê, voltando lá no Mateus capítulo 12, no versículo 22, o endemoniado tinha duas características que o diabo fazia ele ser o quê? Mudo e cego. Cego e mudo. Pastor, ele não conseguia ver a luz e não falava, para tentar destruir a vida daquele homem. E aí o que acontece? E trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e fazia o quê? E via. Ele não tinha luz, mas ele agora, Jesus iluminou a vida dele. Ele não falava, Jesus iluminou e ele começou a falar. Mas o que oprimia aquele homem, irmão? Para ele não ter essa luz? O demônio, o diabo. Para você ver que ele era o quê? Endemoniado. A Bíblia deixa bem claro que ele era o quê?
endemoniado. Mas quando a luz de Jesus brilha na vida daquele homem, ele começou a ver e ele começou a falar. E olha o que acontece, versículo 23. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de quem? De Davi? Ó, não é este o filho de Davi? A multidão dizia isso. E olha o 24. Mas os fariseus, quem são os fariseus? Os doutores da lei. E eles diziam o quê? Ouvindo isso, dizia: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu. Príncipe de quem? Dos demônios. Para você ver, irmão, prestar bem atenção, que Jesus, ele te deu poder e autoridade no nome de quem? No seu nome, para você usar para pisar em serpente e em escorpiões. Aí eu te pergunto, na antiga aliança, no Antigo Testamento, expulsava demônios? Sim ou não? Sim ou não? Só um caso, que lá em Samuel fala o quê? Que Davi, ele tocava a harpa e o espírito do mal saía. Saía de quem? Do rei Saul. Mas não se expulsava o que, irmãos? Demônios. E aqui Jesus veio e começou a expulsar o príncipe das trevas. Por quê, pastor? Ele começou, meu querido, mostrar para o povo: quem colocava a doença era o diabo, quem oprimia era o diabo, quem destruía era o diabo, quem roubava era o diabo, porque a função dele é essa. João 10:10, rouba, mata e destrói. E aí acontece o quê? Que os fariseus, os doutores da lei, falavam o quê? Ele expulsa os demônios em nome de quem? De demônio. Ah, pastor, como assim? Ele expulsava demônio, os fariseus diziam em nome de demônio. Mas por quê? Falta de quê, irmãos? De sabedoria. E aí acontece no 25, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E aí diz mais: e Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Jesus tenta explicar para eles que não tem como expulsar o mal com o mal. Tem como expulsar o mal com o mal? Na década, irmão, de 80, o evangelho era bem pequeno. E acontece o que, irmãos? Que você via as pessoas, quando iam passar na encruzilhada, pediam com licença. Elas se benziam, né? Ah, se olhasse ali, passava no cemitério, você vê que a pessoa se benze. Passa na frente de uma igreja católica, ela se benze. Eu já vi várias pessoas assim. Vai sair de casa, se benze. Você vê o jogador de futebol, ele vai entrar em campo, tem uns que faz o quê? Se benze. E aí, meu irmão, quando as pessoas começaram a conhecer a palavra de Deus, você vê, hoje são mais da metade, as pessoas, você vê mais isso. Você sabe por quê? Porque o diabo está perdendo a sua força. E aí acontece o quê? Que nós continuamos e devemos brilhar na vida de muita gente. Porque Jesus, ele explica: Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Olha o 27. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam, então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos o quê? Juízes. Aí no 28 diz: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de quem? De Deus, consequentemente, chegado a vós o reino do qual? De Deus.
Eu já vi muitas pessoas sendo libertas, irmão, de drogas, de macumba, de feitiço, de umbanda, de depressão, de ansiedade, de medo, de doenças incuráveis. Tudo isso pelo nome de quem? De Jesus. Pessoas, meu irmão, que sentem dores, vai ao médico e não tem diagnóstico de nada. Mas é o que, pastor? Espiritual. Porque o diabo, ele faz a função dele perfeitamente. Por que, pastor, que o senhor está falando isso? Porque os fariseus, eles eram o que, pastor? Guias de cego. E a Bíblia deixa bem claro, você aprendeu, que não tem como um cego guiar outro cego, que ambos caíram aonde? No abismo. Não tem como guiar um cego guiar outro cego. E os fariseus queriam fazer isso, enganar o povo. Como é que pode ele expulsar demônio em nome de Beelzebul? Jesus expulsava os demônios porque o Espírito de Deus estava com ele. Pastor, eu vou mandar o mal embora da minha casa. Você tem que mandar. É no nome de quem? De Jesus. É o nome que está acima de todo nome. Por que o senhor está falando isso? Porque na primeira carta de João 1,7, primeira carta de São João, quem achou, diga amém. Primeira epístola universal do apóstolo João, e diz assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos o quê? Os pecados. Isso só depende de quem, pastor? De nós. Porque, volta um pouquinho para trás, versículo 5, aí mesmo no capítulo 1, esta mensagem que dele ouvimos, e vamos anunciarmos que Deus é o quê? É a luz, e não há nele trevas nenhuma. Quem, pastor? Não há ninguém em Cristo. Aí diz: e se dissermos que temos comunhão com ele, andamos-nos em trevas, mentimos e não praticamos o que? A verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Meu irmão, você quer ser limpo? Deixa ser guiado pelo Espírito de Deus. Aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. Quem crê, diga amém. Então fique de pé para nós orar.